Levítico 25:10. Antes de nós lermos, olha para mim, por favor. Não importa a maneira que você chegou aqui. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar quebrado, você pode estar humilhado, você pode ter perdido tudo. Se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. De repente teve pessoas que te abandonaram. De repente teve pessoas que você ajudou, e mesmo você tem feito nenhum mal para essa pessoa, ela te decepcionou, te traiu. Aprenda, por favor, se alie a Deus. Não reclame, não murmure. Olhe o nome que está nessa aliança. De quem é? O nome de Jesus em hebraico. Você vai vencer com Jesus. Bispo, mas teve traição. Ei, com o Senhor Jesus também teve. Ele encontrou Tomé que duvidou. Vão ter pessoas que vão duvidar de você. Ele encontrou Pedro que decepcionou, que negou ele. Você também vai encontrar. Ele encontrou Judas que traiu, sem ele ter feito nenhum mal para Judas. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar pessoas que, querendo mais do que o que você oferece, vai te trair. Mas não importa. Você vai passar por lugares que você não quer passar. Jesus passou pelo Calvário. Ele não queria passar, mas foi necessário. José também não queria passar na prisão. Daniel também não queria passar na cova, mas eles chegaram onde queriam e onde Deus queria também. Então não importa as lutas que você vai passar, em aliança com Deus, você pode passar pelo que for, até por situações constrangedoras que você não quer, mas você vai chegar onde você deseja. Amém? Você vai chegar em nome de Jesus, tendo fé no Senhor Jesus. Agora, entenda, por favor. Você já ouviu falar no ano de jubileu? Eu quero primeiro que você entenda o que é o ano do jubileu. A Bíblia diz em Levítico 25:10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí. O ano de jubileu chegava de 50 em 50 anos. E o povo de Israel ficava numa expectativa. Falta 40 anos, falta 30, falta 20, falta 10. E quando chegava o ano de jubileu, era anunciava para o povo que chegou o ano de jubileu. Era o ano que o povo tinha alegria, que todo mundo era abençoado. E eu creio que esse ano vai ser o ano do nosso jubileu, da nossa alegria, de todo mundo, em nome de Jesus, dar testemunhos. Agora, quando chegava esse ano, as pessoas que estavam como escravas ficavam livres. Os senhores que eram donos dos escravos não podiam prender mais os escravos, porque a ordem vinha de Deus. E todos os escravos no ano de jubileu ficavam livres. Eu creio que tem pessoas aqui escravas de dívidas antigas. Eu sei que tem pessoas aqui presas nas dívidas pequenas, médias, grandes, mas seja do tamanho que for, Deus vai te livrar disso. Eu não sei se vão perdoar, eu não sei se Deus vai te dar condições para você pagar, eu não sei como vai ser resolvido, mas vai ser resolvido. O ano de jubileu era um ano onde as pessoas exiladas voltavam de novo para a sua terra. Eu creio que esse ano, na vida de quem firmar aliança com Deus, vai voltar
voltar a ser respeitada, voltar a ter nome na praça, voltar a ter sucesso, voltar a morar bem, a comer bem, a vender bem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer esse ano de jubileu, esse ano de vitória. Eu creio. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, você leu no 12 que eles iam comer da novidade de quê? Olha a parte B do versículo 12. A novidade do campo comereis. Olha aqui para mim. Tem gente que não vê novidade há muito tempo. Não ouve boas notícias há muito tempo. Mas a promessa para o ano de jubileu era comer a novidade da terra. A novidade. Não eram as mesmas coisas, eram coisas novas. E eu creio que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida. Aí ele diz assim, até aí você entendeu? Versículo 17. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para mim, por favor. Tem muita gente aqui que já foi enganada. Tem gente aqui que já foi enganada por familiares. Tem pessoas que foram enganadas por funcionários, por patrões. Tem gente que foi enganada por alguém que ela nunca imaginou que ia enganar. Se você não enganar com Deus, Deus também não vai deixar ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te dar prejuízo. Era Deus que estava prometendo isso. E ele diz assim no 18, olha só: e observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, assim habitareis o quê? Seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis o quê? Seguros. Olha para mim, por favor. Aqui Deus promete segurança, proteção, mas Ele promete também aqui que ia ter fartura, que não ia faltar. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Bispo, mas foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. Eu quero primeiro que você entenda o que era o ano do jubileu. E eles ficavam preocupados porque tinha que dar descanso à terra. Nesse ano de jubileu, a promessa de Deus é você descansar também. Você vai trabalhar, você vai lutar, mas você vai ter descanso, você vai ter paz. Aí olha como ele termina, olha que coisa interessante. Versículo 19. E a terra dará o seu fruto. Não, versículo 20 agora, nessa aqui eu já li. O 20. E se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. O que é que Deus promete aí? Então, quem? Eu mandarei o quê? A minha bênção. Olha o que Deus está prometendo. Sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? Por 3 anos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ele disse assim, ó, a terra vai descansar, mas vai produzir no ano 6º, que vai valer por 3 anos. Eu creio que Deus tem poder para isso, para fazer esse ano valer por 3 anos, para te dar funcionários bons que venham valer por 3. Eu creio que Deus tem poder para fazer você fazer uma venda que vale por 3, fechar um contrato que vale por 3. Eu creio que Deus tem poder para triplicar suas vitórias. Escute, por favor. Esse ano do jubileu era um ano tão forte que Deus fazia justiça. Então a injustiça que os homens faziam, Deus corrigia. E eu sei que tem gente aqui que fizeram injustiça com ela, mas não se preocupe não. O que o homem errou com você, Deus vai consertar. Quando você entende a grandeza desse ano do jubileu, esse ano não era qualquer ano, por isso que todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava esperando esse ano chegar,
porque era um ano de vitórias, de alegria, e ninguém vai tirar sua alegria esse ano. Aí tinha gente que morria, mas não chegava o ano de jubileu, porque só chegava de 50 em 50 anos, e tinha gente que morria antes. Tinha gente que não via isso acontecer, como tem gente que não via a coisa mudar há muito tempo, não dá testemunho há muito tempo. Só que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, agora vá para frente um pouquinho, livro de Lucas 4, versículo 14. Porque eu estou pregando isso, e onde nós entramos aqui, diz assim: você entendeu como era o ano de jubileu? Era um ano muito esperado. Eu não sei o que você está esperando para esse ano. Talvez você esteja, Lucas 4,14, olha aqui para mim por favor. Talvez você esteja dizendo assim: bispo, eu estou vivendo uma fase muito boa. Mas eu estou aqui para dizer que isso pode ser só o começo do que Deus quer que você viva. Eu creio que Deus pode fazer você ser tão abençoado esse ano, que você vai ficar até constrangido de ficar dando testemunho toda hora, e vai deixar outros darem também. De você falar: eu tenho testemunho, não vou dar hoje, porque eu estou aparecendo muito, então vou segurar um pouquinho, mas eu tenho vitória para contar. Bispo, mas isso só chegava de 50 em 50 anos. Mas aí veio o Senhor Jesus, e no livro de Lucas 4,14 ele diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Eu quero ver sua fama correndo, mas não é ruim não, tá? Fama boa. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Agora lê alto: e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha para mim por favor. Jesus entra na sinagoga num sábado, pega para ler a palavra de Deus, e ele pega o livro de Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e diz porque o Espírito Santo estava sobre ele, para mudar a vida das pessoas, dos pobres, dos cegos, dos sofridos. Só que ele no final diz assim, ó: para proclamar o ano aceitável. Em outras palavras, o ano do jubileu não vai precisar mais esperar 50 anos, porque o ano do jubileu começa agora. Quando você faz uma aliança com Jesus, não precisa você esperar o ano do jubileu. O seu ano passa a ser o ano de jubileu, porque Jesus abençoa. Escuta por favor. Ele diz assim, ó, no versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje, que dia? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu imagino, olha aqui, ó, o susto das pessoas. Espera aí, mas ainda falta tantos anos para o ano de jubileu, e ele chega aqui dizendo que é o ano aceitável do Senhor, e diz que começa hoje. E Deus me trouxe aqui não só para pregar, mas para profetizar. Hoje começa o ano aceitável do Senhor para você. Se você firmar uma aliança com Deus, porque você precisa, olha bem para mim, você precisa estar com Deus. Você precisa estar bem espiritualmente para saber lidar com ansiedade,
coisa que te prejudicou ou prejudicou muitos ano passado. Nós estamos no mundo da correria. Você já viu que o áudio do Zap já foi para 2, né? Acho que daqui a pouco vai lançar o 3. Você vê que as pessoas não têm mais paciência. No mínimo é 1 e-mail ou então 2. E se a pessoa fala devagar, você tem vontade de ter o 3. Nós estamos num mundo rápido. E às vezes Deus não faz as coisas do seu jeito, mas você tem que confiar que Ele está fazendo do jeito dele. Você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo que esteja difícil para você. Quando você firma uma aliança com Deus, é diferente. Entenda, eles estavam na mesma terra. Deus não disse que ia dar uma terra diferente, era naquela terra. Mas Deus disse assim, ó, eu vou deixar uma bênção, eu vou abençoar. Pessoal, quando você trabalha, mas quando Deus te abençoa, todo mundo começa a ver o sobrenatural na sua vida. É diferente. Tem coisas que você alcança pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas quando Deus começa a honrar uma pessoa, ela começa a alcançar o sobrenatural. O que as pessoas fazendo mais esforço do que ela não consegue, ela consegue com a bênção de Deus. É diferente quando Deus abençoa. É diferente. Na mesma terra, Deus pode te abençoar no mesmo lugar que você está enfrentando dureza. Deus pode te abençoar com os mesmos clientes. Deus pode te abençoar no mesmo ramo, porque Ele é Deus. Ele disse, não se preocupem, porque eu vou deixar uma bênção. E eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Tem gente que perdeu aqui há pouco tempo. Tem gente que perdeu coisas há muito tempo. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu pouco dinheiro, tem gente que perdeu muitas propriedades, tem gente que perdeu poucas. Diga, vai voltar para a minha mão. O ano de jubileu era um ano muito forte. E Jesus veio dizer, ó, hoje começa o ano de jubileu. E no último versículo que eu quero ler para você, nessa passagem de Lucas, diz assim, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, olha o que começaram a dizer, não é este o filho de José? Olha para mim, por favor. Aí começaram a falar, você é filho de José. Não falaram assim, você é filho de Deus, não, é filho de José. Cuidado para você não se influenciar, não se abater pelo que as pessoas falam. Podem falar mal de você na sua família, podem falar mal de você na sua vizinhança, pode falar mal de você no mercado de trabalho, na sua área, podem falar o que for, mas eles vão ver Deus te abençoando. Desde que a resposta no final vem de Deus. Vem de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você esse ano. Agora, entenda, nós falamos o que era o ano do jubileu, e Jesus trouxe para o Novo Testamento para nós. Em Jesus nós podemos entrar no ano de jubileu, no ano aceitável do Senhor. Agora, tem coisas na sua vida que Deus não fez ainda, porque Ele está esperando uma mudança sua. E agora eu quero entrar no espiritual com você. Se você ler o livro de Josué 3, versículo 5, coloca na tela, por favor, leia em voz alta. Disse Josué também ao povo, o que é que ele disse? Olha para mim, por favor, santificai-vos. Tem que ter santificação, senão Deus não vai fazer coisas grandes, senão Deus não vai fazer maravilhas. Tem que ter santificação, tem que ter consagração, tem que largar as coisas erradas, tem que agradar a Deus para Ele te abençoar. Tem gente que tem coisas que Deus já queria ter feito, mas Deus não vê santificação na vida dela.